Fala, produtivos! Boa tarde para todos, ou bom dia, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. O objetivo hoje aqui é dar uma aula para vocês a respeito da área de cadastro CRM do Trinity. E vamos conceituar então leads e contas, tá? Então eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, né, do Trinity aqui, ó, onde a gente tem aqui contas e temos leads, tá? Então entender um pouquinho o que significa cada uma dessas coisas, ok? Vou abrir aqui um Miro para a gente poder falar aqui então sobre isso. Vamos abrir uma frame aqui. Imagina então que você tem uma empresa, certo? Você tem uma empresa. Essa empresa, então a sua empresa, que pode ser qualquer tipo de empresa, uma empresa de prestação de serviço, você compra conhecimento e vende serviço, certo? Uma empresa uma indústria compra insumos e matéria-prima e vende produto acabado, ou uma revenda compra produtos por um determinado preço, ou por importação ou no mercado nacional, põe uma margem de lucro em cima e vende por um outro preço para o mercado onde ela está posicionada, certo? De qualquer que seja a forma, para essa empresa ter prosperidade, crescer e ficar rica, ela precisa vender. E vender para quem? Aí a venda ela se dá para o seu cliente. E a gente chama também no Trinity de conta. As grandes corporações antigamente falavam gerente de conta, ou seja, o que é um gerente de conta? Alguém que cuida de um cliente em específico, tá? Então, contas são pessoas com quem eu tenho relacionamento, empresas que eu tenho relacionamento, mas não só clientes, pode ser um fornecedor também, pode ser um prestador de serviço, pode ser um representante comercial. Então, conta dentro do Trinity é todas as pessoas com quem eu me relaciono, seja essa pessoa física ou jurídica, tá? Pode ser um PF ou pode ser um PJ, tá? Tanto faz, ok? Aqui eu vou diminuir para vocês entenderem. Então vou mostrando aqui no Trinity, quando eu cadastro um lead novo, ele pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. Então pessoa física ela é dona de CPF e RG, enquanto uma pessoa jurídica ela é dona de um CNPJ e uma inscrição estadual. A pessoa jurídica tem razão social e nome fantasia, enquanto a pessoa física tem nome e apelido. Dentro do sistema é isso que muda ao eu mudar o tipo de pessoa que esse cliente é, tá? Muito bem, voltando aqui. Só que não é só isso, né? Eu tenho também que cadastrar dentro do meu sistema uma outra entidade de cliente, de pessoa física e jurídica, que eu vou dar o nome de lead. Então, vou chamar aqui, vamos organizar aqui para colocar aqui. Então, leads. O que são leads? São pessoas físicas ou pessoas jurídicas que têm potencial para ser um cliente da nossa empresa, tá? Então é isso o que é um lead. Um lead ele é uma pessoa física ou jurídica que tem potencial para se converter em cliente. Então no final das contas esse cara aqui, quando de fato virar um cliente, ele volta para cá, tá? E ele se torna um cliente. Por que eu devo separar esse conceito? Eu devo separar esse conceito porque me interessa saber não poluir. Primeiro ponto, eu não quero poluir o meu cadastro de cliente com pessoas que nunca compraram de mim. Então, na hora de eu fazer estatística, na hora de eu entender volume de clientes, esse tipo de coisa, eu não quero que esteja junto a essa base de dados aqui pessoas com que eu cadastrei no meu sistema, mas que não são clientes ainda, que nunca compraram nada, que nunca negociaram nada. Outra coisa, eu também quero saber
a partir dessa base de dados aqui, ó, que ela sempre vai ser maior, essa base de dados aqui, vocês precisam entender, ela vai ser sempre maior em tamanho do que essa base de dados aqui de clientes. Então, às vezes, aqui eu já quebro a primeira objeção em relação ao uso de CRM, que muita gente fala assim: ah, Marcos, eu não vou ter não preciso de um CRM porque eu tenho poucos clientes. Tá, mas o teu objetivo não é se manter com poucos clientes, você quer aumentar a sua base de dados. E para aumentar a sua base de dados de clientes, você precisa aumentar o teu banco de dados de leads. E você precisa registrar esse banco de dados de leads. Não importa se você é um varejo, às vezes a pessoa quando é o varejo, ela entende assim: ah, eu vou abrir minha porta, eu vou abrir a portinha aqui e os meus clientes vão entrando aqui e compram, e todo mundo que comprar vira cliente, eu cadastro no meu sistema. E você está fazendo o quê? Você está ignorando toda essa oportunidade aqui, que são os leads. São as pessoas que entraram na sua loja e por algum motivo não compraram. Então imagina se você tem registrado nome, telefone e e-mail das pessoas que não compraram de você, cuja essa base é sempre muito maior do que a base aqui de cima, né? Será que isso não tem um valor? Isso tem um valor muito grande, que é o valor de cadastrar todo esse pessoal aqui. Se você é um prestador de serviço, você entra em contato com muita gente oferecendo o teu produto ou seu serviço, e de cada 10 pessoas que você conversa, faz um diagnóstico. Vamos supor que você é um consultor. Você atraiu para dentro do teu ecossistema 100 pessoas. Essas 100 pessoas, apenas uma se tornou cliente. E as outras 99, você vai desprezar o registro dela? Não, você precisa registrar essa informação. Porque essa conversão de lead para cliente aqui, ela pode não acontecer por várias razões. Uma das razões pode ser o preço. A outra razão pode ser o escopo de serviço que você oferece hoje não atende a esse cara que está aqui querendo saber mais, que fez uma levantada de mão para entender mais sobre o seu negócio, né? Às vezes você perdeu esse cliente porque ele não estava no momento certo de fazer a compra. Agora não precisa, mas mais para frente ele possa se interessar. Então eu tenho que ter uma ação estratégica em cima dessa base aqui, além de ter o meu relacionamento com o cliente, que é isso aqui. Então CRM já começa por aqui, essa interação entre leads e contas, ou seja, leads que são potenciais clientes e contas que já são pessoas que já negociaram comigo. Essa conversão, esse indicador de conversão também interessa muito para o negócio. Se a cada 1000 leads que eu tenho aqui na minha carteira de leads, eu converto um cliente, então eu já sei qual que é o meu indicador, o quanto que eu preciso ter para ter 2 clientes. Então eu preciso ter 2.000 leads para converter para 2 clientes. Ou eu preciso melhorar os meus estágios, o meu fluxo comercial, para que com os mesmos 2.000 clientes aqui eu converta 4, com os mesmos 2.000 leads aqui eu converta 4 clientes ao invés de 2. Então aqui eu já estou sendo muito direto com vocês, mostrando exatamente qual é o potencial de vocês registrarem leads e registrarem clientes. Então não existe empresa, eu tenho poucos clientes, eu não preciso de um CRM. Não, você precisa de um CRM independentemente se você tem muitos ou poucos clientes, porque você vai ter uma base grande de leads, de potenciais clientes. Então, pessoal, isso aqui é importante. Como é que esses leads eles vão entrar aqui na minha base de dados? Aí são vários os canais, né? Você vai ter que ter uma empresa, você vai ter que ter um departamento, uma força de marketing. Deixa eu criar aqui uma força de marketing. Você vai ter que ter um marketing que vai gerar uma energia, vai criar uma estratégia de atração
de leads, tá? Então é o teu marketing que vai trazer esse banco de dados para cá. A estratégia pode ser por vários canais, como de repente redes sociais. Vamos abrir aqui o marketing que vai atrair leads aqui, pode ser a partir de redes sociais, pode ser indicações, pode ser site, teu blog, né? Teu blog ou teu site é que vai atrair pessoas. Pode ser uma equipe de venda externa, representantes comerciais. Então pode ser várias as estratégias, pode ser um anúncio, pode ser um outdoor, pode ser um buzzdoor, pode ser uma propaganda no rádio, uma propaganda na TV. Então todas essas estratégias aqui vão estar atraindo pessoas do teu segmento, né? Pessoas que têm a necessidade daquilo que a tua empresa oferece para dentro desse banco de dados aqui de leads, tá? E aí você precisa registrar isso. Registrar onde? Na sua agenda de papel. Se você é um vendedor, um representante comercial, vai ter a sua própria agenda, né? Vai ter a agenda dele lá, né? E assim por diante. O teu site não está conectado com o teu CRM, e aí vai ter um e-mail que você vai receber quando a pessoa entrar no teu blog e se cadastrar lá no teu blog. As indicações que vão vir através de outros clientes, você vai cadastrar de que forma, né? No papel, ou vai ser em outro tipo de plataforma. Então, como eu falei na introdução, o ideal é que você tenha tudo isso de forma digital, e tudo isso descarregando de forma inteligente dentro do teu banco de dados de lead. Então essa é a ideia, que todos esses canais de comunicação aqui fomente essa parte de leads aqui. Então agora eu vou mostrar no Trinity como seria esse cadastro, tá? Dentro do sistema. Então eu já mostrei aqui que pode ser pessoa física ou jurídica. Quando for uma pessoa física, vamos supor que você está me cadastrando. Então eu vou cadastrar aqui Marcos Benjevenga. Eu só tenho esse dado seu. Eu salvo isso aqui por enquanto. Por exemplo, só tenho o seu nome e acabou. Não, agora além do nome, eu tenho também o telefone celular do Marcos. Eu cadastro aqui o telefone celular e passo ter o nome e o celular do Marcos. Não, agora eu também tenho o e-mail do Marcos. Então vou cadastrar aqui o e-mail do Marcos. marcos@produtividade.com.br. Ou seja, eu já estou tendo mais informações a respeito do Marcos Benjevenga dentro da minha base de dados. Ele está como pessoa física. Eu posso colocar aqui também qual é o ramo de atividade do Marcos. O Marcos trabalha com software. Deixa eu ver. Empresas de software e TI. Eu posso dizer, e eu vou salvando, então eu já tenho mais uma informação. Eu posso dizer que o Marcos é da área do segmento de serviço. Ele não é um atacado, não é um varejo, não é uma indústria. Ele é de serviço. Ele está na região metropolitana de São Paulo. O Marcos, qual foi o canal, né? Então aqui, ó, qual foi desses canais aqui? Qual foi o que trouxe o Marcos para o nosso cadastro de leads? Qual foi? Foi uma indicação, vamos dizer assim, indicação de cliente. Beleza. Eu posso também anotar aqui qual é a faixa de faturamento do Marcos. Acima de 1.000 até 100 ou de 300 a 500 mil por mês. Eu vou colocar aqui, ó, até 100 mil por mês. Qual é o porte? Ele é uma empresa de até 40. No nosso caso, o porte é número de usuários, mas no teu caso pode ser pequena, média e grande, por exemplo, MEI, Eireli, sei lá, pode ter essas características. E aqui a quantidade de funcionários.
Então vamos supor, eu fiz isso, eu já tenho mais informações aqui sobre o Marcos. Então estou cadastrando aqui no Trinity como lead o Marcos Benjevenga e ele tem aqui todos esses contatos. Olha só, eu tenho 6.216 leads cadastrados dentro da minha base de dados. Mas será que eu tenho isso também de clientes? Não, se eu entrar na base de contas, quantos clientes nós temos? Clientes, pessoas que já compraram alguma vez. 240 clientes, tá? E eu tenho status de ativo e inativo, que eu posso filtrar ainda para ver quantos clientes ativos de fato eu tenho dentro da minha base e quantos que já não compram mais de mim há X tempo, tá? Então olha só, tenho aqui a minha base de dados de contas e tenho a minha base de dados de leads. Então eu tenho essa distinção entre potenciais clientes e clientes. Eu mostrei para vocês como é que eu cadastro um cliente. Então eu acabei de cadastrar aqui o Marcos Benjevenga aqui, tem até que eu já tinha cadastrado, então tem duas vezes aqui. Esse aqui, ó, que eu cadastrei todas as informações aqui, ó, tá? Então, beleza, cadastrei aqui tudo a respeito do Marcos. Tem mais informações que eu posso cadastrar dele? Tem. Eu posso ainda cadastrar CPF, RG. Eu posso cadastrar mais e-mails, mais telefones e assim por diante. No Trinity, eu também tenho a possibilidade de cadastrar campos personalizados, ou seja, criar campos dentro do sistema que não tem no cadastro principal. Quando vocês abrirem a conta do Trinity e entrarem pela primeira vez no Trinity, vocês não vão ter esse campo personalizado habilitado. Ele passa a existir a partir do momento que eu crio aqui campos personalizados aqui em cima. E aí ele abre uma aba de personalizados aqui e os campos que eu criei aqui nessa área aqui de campos personalizados, eles vão passar a fazer parte do meu cadastro de clientes ou de leads a partir desse momento. Então eu criei alguns campos personalizados que são Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e assim por diante. Vocês vão ter também um outro botão aqui que é de comentários. Esse comentários ele serve para eu incluir coisas como anotações gerais desse cliente. Por exemplo, se caso eu não quisesse criar um campo específico, eu poderia criar aqui: cliente gosta de viajar, torce para o Corinthians, por exemplo, e recebe visitas comerciais às quartas e sextas, por exemplo. Então aqui eu consigo gravar informações peculiares relacionadas a esse cliente. Eu posso criar mais de um comentário? Posso. Eu posso continuar incluindo aqui, ó, incluir outro comentário. Vamos dizer que amanhã eu tenha também informações dele do tipo senha para acesso ao servidor do cliente. E aí ele me passa aqui o usuário, me passa a senha, eu registro aqui essas duas informações e salvo aqui. Eu passo a ter um segundo comentário com essas informações aqui. Uma outra possibilidade aqui na parte de comentário é de anexar documentos. Então eu posso clicar aqui e criar uma mensagem que é um documento de contrato assinado. Contrato assinado. E aí eu digo que é um documento, tá? E peço para o sistema dizer qual é a validade desse contrato. Então vamos supor que eu fechei hoje, ele vai valer até 10/9/2024. E eu posso colocar um lembrete para que o sistema me lembre por e-mail uma semana de antecedência, tá? E eu quero que ele me lembre na tela. Sempre que eu uso pop-up, é uma informação que eu quero que ele abra aqui na tela, me dando essa informação com um dia de antecedência. Ele vai também me dar um alerta com um dia de antecedência de que aquele contrato está expirando, tá? E aqui eu anexo o tal do contrato. Eu vou pegar qualquer coisa aqui, eu vou pegar essa garrafa de Guaraná aqui para simular, mas poderia ser qualquer outro tipo de anexo, não tem problema nenhum, tá bom? No caso, teria que ser o anexo de um contrato de fato assinado. Eu fechei aqui,
eu alimentei aqui também essa informação. Na aba histórico, o sistema vai acumular aqui todas as interações que eu tiver com esse cliente, de conversas, reuniões, telefonemas, agendas, propostas, contratos. Tudo que for conversado com o cliente vai ser mantido na base do histórico do cliente ou do lead. No caso, a gente está tratando de lead. Marcos, ele não é cliente, mas eu já criei uma proposta para ele, eu já fiz um contrato, ele só não assinou ainda, mas está tudo ali, ainda tudo no histórico dos leads. E antes de ele assinar uma proposta, um contrato, eu passei por várias outras fases. Eu abri uma oportunidade, eu comecei a ligar para esse cliente, ele não me atendeu, eu liguei de novo, marquei uma reunião, eu fui lá 2, 3 vezes. Tudo isso que vai acontecendo com esse relacionamento, com esse lead, vai acontecendo e sendo gravado aqui dentro do histórico do cliente. Agora imagina, do histórico do lead. Agora imagina isso fora de uma ferramenta, fora de uma solução de CRM. Você teria que fazer essas anotações via agenda. Então, todas as reuniões que você teve com o cliente. Só que olha só, as pessoas falam assim, Marcos, muita gente fala assim para mim assim, Marcos, eu gosto da minha agenda de papel. Eu noto ali. Beleza, você anotou lá que você fez uma reunião comigo hoje. Hoje é dia 10 de setembro. Amanhã você vai fazer outras reuniões, na segunda outras, no mês que vem outras, no ano que vem outras. Vamos supor que você precisasse resgatar a nossa conversa, a conversa dessa reunião, daqui a um ano. Como é que você faz? Porque a agenda não tem essas informações concentradas por pessoa, né? Ela está sempre o núcleo. Vamos voltar aqui, ó. Então vamos entender isso aí, ó. O que acontece? A agenda de papel, ela vai ter um núcleo, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Qual é o núcleo da agenda de papel? Qual é o centro da agenda de papel? É a data, certo? É a data. Então eu concentro as informações por data. Então na data tal eu me reuni com o Marcos. E me reuni também, fiz uma outra atividade aqui com o João. E fiz uma outra atividade aqui pessoal. Então tá aqui a agenda de papel. No sistema, qual é o núcleo? No Trinity, qual é o núcleo central? É o cliente, é o lead, barra conta, tanto faz, é o lead ou o cliente, tá? Então aqui, disso aqui é que vai acontecer, então aqui uma reunião no dia 10/9, vai ter uma reunião, uma ligação telefônica no dia 15/9. Vai ter uma proposta comercial, no dia 10/10, certo? E aqui, quem é esse lead conta neste momento? É o Marcos. Então, olha como é muito mais inteligente. Você não vai consultar simplesmente o que aconteceu no dia 10/9 aqui. Você quer saber tudo o que aconteceu com o Marcos. Você precisa pesquisar pelo Marcos e aí você vai ver que você teve uma reunião no dia 10/9, uma ligação telefônica no dia 15/9, você emitiu uma proposta comercial no dia 10/10 e ele deu aceite no dia 11 de dezembro, sei lá, entendeu? Então eu tenho um histórico, tem uma série de coisas, de eventos que acontecem em volta do Marcos. É assim que o CRM trabalha, tá? A sua agenda de papel, ela vai concentrar os eventos por data. Então você nunca vai conseguir, não é que você nunca vai conseguir, mas se eu te pedisse, por exemplo, um histórico de todas as interações que você teve com o Marcos, você ia ter que olhar
todas as suas agendas de todos os tempos, folha por folha, para você conseguir levantar esse tipo de informação. Tá? Então, por isso, aqui eu já perco muita performance de ter ou não tendo um sistema de forma digital. Ok? Então, voltar aqui no Trinity. Segundo, você reparou que eu fui enriquecendo esse cadastro, né? No começo eu só tinha o nome do Marcos e o telefone dele. Depois eu consegui mais o e-mail. Depois eu consegui preencher também o ramo de atividade, o segmento, a região, o faturamento. Né? Eu já sabia de quem que indicou, né? Qual é o porte do Marcos. Agora eu já sei o estado civil do Marcos, o sexo, eu sei também a data de nascimento e assim por diante. Então eu já estou enriquecendo esse cadastro. Também uma coisa incapaz, não, é quase que impossível de ser feita ali na agenda, a não ser que você estruture também um cadastro de clientes na agenda de papel, onde você tenha lá uma espécie de formulário que você vai cadastrando, você vai aumentando os dados relacionados a essa pessoa dentro dessa agenda de papel. Se for um Excel, você vai ver que a tratativa vai ser a mesma. Você vai ter que ter um banco de dados com todos esses campos ali e você vai preenchendo conforme você vai aprofundando o teu relacionamento com o cliente. Tá bom? Beleza. Então, isso aqui permitiu cadastrar leads. Outra forma dessa entrada de dados acontecer é através de um formulário desse tipo aqui. Imagine que você tem um site e aí o cliente entra no seu site e ele quer saber mais, ele vai lá preencher os dados dele e clicar em cotar agora, por exemplo. Quando ele clicar nessa informação, esse formulário, na maioria das empresas, encaminha um e-mail para a pessoa responsável pelo site, né, pela área de marketing ou para a área comercial. Tá? No nosso caso, de quem usa o Trinity, quando eu preencho esse formulário, o sistema já alimenta a informação de lead. Então, o lead também pode acontecer a partir do site, como eu mostrei aqui em cima, né? Então, como que eu alimento essa base de dados de leads aqui, ó? Ela pode vir a partir de um blog, de um site que vai entrar aqui dentro do meu sistema já como um lead. O cara pode se cadastrar nas redes sociais e também já vir direto aqui para como lead, né? Um representante comercial vai lá e cadastra o lead. Eu posso participar de uma feira. Então agora eu vou dar um outro exemplo. Eu posso participar de uma feira. Vamos supor que eu seja uma empresa que tem um interesse em vender para indústria moveleira. Então eu sou uma empresa de puxador, sei lá, eu vendo puxadores. E eu quero vender para a indústria moveleira, quem faz móvel, quem faz guarda-roupa, quem faz armário, eu quero vender puxador para essa turma. Eu vou na feira de móveis que teve ali no AMB em São Paulo. Beleza, eu tenho acesso a essa lista, a gente chama de mailing. Então, o que é um mailing? É uma lista de potenciais clientes ou de uma lista de leads que te interessam, né? Para que você possa começar a fazer uma prospecção, que você possa fazer uma oferta, que você possa entrar em contato de forma presencial ou online, tá? Bom, quando você pega uma lista, em geral ela está no Excel. E aí no Trinity também a gente tem a possibilidade de importar essa lista através desse botão. Então eu clico no botão importar, dou um nome para essa lista, então lista Feira AMB 2023. Seleciono onde está essa lista em Excel e importo para dentro do sistema. Tá? Simples assim. É óbvio, essa planilha em Excel ela precisa estar dentro de um modelo que tenha os mesmos nomes de campos que a gente utiliza no sistema. Então essa lista, você consegue baixar esse modelo através desse link. Clicou aqui, o sistema vai fazer o download desse modelo e você vai usar esse modelo para preencher essa planilha Excel, tá bom? E aí, quando você finalizar, você só lê esse arquivo
e o sistema vai importar para dentro do Trinity essa lista da EMB. Por que isso é importante? Pelo mesmo motivo. Depois que eu acumular essa base de dados, eu sei de quantos que dali viraram clientes e contas, né? Todos aqueles são leads de uma lista específica. Quantos virou conversão? Eu converti um, ou não converti nenhum. Vale a pena eu continuar participando dessa feira ou não? Vale a pena eu ter um stand nessa feira, já que trouxe tanta oportunidade para o meu negócio? Vale, então eu carrego ela para aqui, para dentro do meu sistema. Ok? Ainda se tratando de leads, eu quero falar para você dessa questão da fase aqui, tá? Então, se eu abrir aqui um lead específico, vocês vão ver ali que além daqueles campos de classificação que eu mostrei aqui para vocês, a gente também tem a possibilidade de cadastrar o nome da lista, que é quando é uma importação, que nem eu falei agora para vocês. E a gente pode cadastrar também a fase, grupo, fase e fase. O que significa isso? Qual é o status desse lead dentro do meu banco de dados? Então, imagina que eu tenho, vamos abrir aqui mais uma opção aqui. Vamos lá. Vamos imaginar que eu precise, eu tenha vários clientes, então, cada caixinha dessa aqui, vamos dizer assim, é um cliente com vários leads, né? Vários leads. Duplicando, então eu tenho vários leads na minha base de dados de lead, beleza? Vamos pôr aqui vários leads. Cada um desses leads eles podem ter um status diferente. Então vamos dizer que esse aqui eu ainda não contatei, tá? Esse outro eu não designei para ninguém contatar. Então nem estou nessa fase de não contatei, eu não designei responsável para fazer o contato com esse lead. Esse outro aqui eu já contatei, mas ele está sem interesse no meu produto ou serviço. Esse outro aqui, ele pediu para ligar futuramente. Ou mais para frente, ligar futuramente. Esse outro aqui, eu tenho ele cadastrado com um telefone, mas o telefone não atende o telefone. Esse outro aqui, esses outros três, vamos dizer que estejam em andamento, ou seja, que eu já tenho um representante ou alguém de prospecção de vendas, que já está trabalhando esse cliente esse lead de alguma forma. Então está trabalhando esse lead de alguma forma. Então aqui eu posso ter vários status daquele lead específico a partir do momento que eu começo um trabalho com esse lead. Onde vai estar isso dentro do Trinity? Aqui, ó. Então aqui, ó, no primeiro contato ele pode ser não contatado ainda. Designar colaborador significa que eu preciso ainda definir um responsável para esse lead. No caso aqui o Marcos, ou vou delegar para a Ana Lúcia ligar, e aí eu posso mudar do status para não contatado. Então esse lead aqui, Marcos Benjevenga, não contatado, mas quem vai ligar é a Ana Lúcia, já tá para ela esse lead como opção, tá? Pode ser que não tenha interesse, pode ser que seja descartado, contatar futuramente, e assim vai. Fiz uma primeira contato por telefone, um segundo contato por telefone, uma segunda abordagem via WhatsApp, uma primeira abordagem via WhatsApp, envio de apresentação via WhatsApp, ou envio via e-mail. Então eu posso definir vários status para esse lead em relação que etapa, qual é o status desse lead dentro do meu universo de leads que eu tenho. Então eu tenho 1000 leads, eu preciso saber que estágio que está cada um deles para eu poder... não seria um estágio, seria um status, por isso que a gente chama de fase mesmo. Qual a fase desse lead, sabe? Que momento que ele está agora? Ele está no momento que ele não tem interesse, ele está no momento que ele diz assim, ó, eu tenho interesse, mas eu preciso que você me contate futuramente.
ou ele nem foi contatado ainda, ninguém ligou para ele nesse momento. Então você está percebendo a importância de eu ter um sistema para registrar tudo isso. E você está conseguindo perceber o quanto vai melhorar a sua performance a partir do momento que você tenha essas informações? Então aqui no Trinity vocês vão ver o seguinte, que esse campo fase aqui, ó, eu consigo filtrar, ó, por simpósio Americana. Ou seja, eu tenho todos os clientes de uma feira, de um simpósio que eu participei em Americana, na cidade de Americana, que eu gravei com o nome dessa lista. Então a lista é evento em Americana para advogados. Está aqui, ó, uma lista que faz parte da minha base de dados e elas estão todas aqui como designar colaboradores. Qual que é o meu próximo passo com essa lista? É passar para alguém da minha equipe, né, delegar para algum responsável, responsabilizar esses leads. Tem 158 empresas aqui ou pessoas. Eu vou delegar para uma pessoa ou para um time começar a fazer a prospecção. Ou vou delegar para a minha área de marketing fazer uma campanha via e-mail marketing para essa lista de empresas. A partir do momento que isso acontecer, ele vai mudar a fase, a maturidade dessa fase. Ela vai passar para um estágio onde já alguém contatou, onde eu já tenho o feedback do cliente, se ele tem interesse, ele levantou a mão que ele quer o meu serviço, o meu produto, ou ele ainda não está nesse momento de comprar. Então eu tenho isso aqui dentro do sistema. Então eu conseguiria já transferir, por exemplo, essa lista toda para um responsável que eu deseje de uma única vez. Eu não preciso fazer isso de forma manual. É um por um. Né? Entrando aqui, eu poderia entrar aqui de forma manual, entrar aqui na fase e mudar para em andamento, sei lá, em andamento, ou não contatado, para essa fase não contatado, e mudar o responsável aqui para Ana Lúcia, por exemplo, certo? Eu posso fazer isso de forma individual para cada um dos leads, ou posso fazer isso de forma em lote, ou seja, eu marco todos os que eu quero, venho aqui e falo alterar o responsável e mudo todos esses que eu marquei para Ana Lúcia, por exemplo, e executo. Você vai ver que ele vai transferir 10 registros para Ana Lúcia, aqui, ó, são esses 10 primeiros aqui, tá? E o que eu vou fazer também? Vou mudar o status, já que eu já deleguei para um determinado responsável, agora também eu quero mudar o status. Então eu marco esses 10 novamente, e agora eu vou mudar a fase, alterar a fase, vai ser a fase do primeiro contato, e eu vou colocar aqui a opção de não contatado, e executo, sim, então ele já vai mudar a fase desses 10, ó, pode ver que mudou a corzinha, e mudou para não contatado. Então pessoal, eu tenho na minha mão de todos os leads, né, vamos dizer assim, sem filtro, todos os leads, aqui 3.153 leads, eu consigo filtrar só os do simpósio da Vila Americana, simpósio de Americana, e eu consigo também filtrar, se eu quisesse, só os não contatados, ou só os contatados, que já fez algum tipo de contato. Eu posso puxar todos aqueles que estão sem interesse, entender o motivo do não interesse e fazer um e-mail individual, contornando objeções para que eu consiga converter novamente esse cliente. E a última fase aqui, clicando na setinha, seria convertido em conta. Então eu posso também converter em conta esse cliente. Às vezes o cliente está sem interesse nesse momento, e aí quando eu tenho o registro lá dos motivos pelo qual ele está sem interesse, um dos motivos é preço. Aí eu consegui uma oferta nesse mês aqui que nosso preço vai estar mais legal. Eu posso recontatar todo mundo que está sem interesse e mandar que apontou, né, deu um feedback sem interesse por conta de preço, e mandar uma oferta para todos esses caras que declararam dessa forma, tá? Eu posso puxar todos que estão marcados como contatar futuramente e mandar uma campanha do porquê que ele está perdendo tempo
de vender mais, de ter mais lucratividade, mais rentabilidade, ganhar mais tempo para o dia a dia dele, por ele não possuir um CRM. Então eu posso mandar um e-mail marketing, aumentar o nível de consciência do cliente em relação ao meu produto ou serviço e o quanto isso vai melhorar o dia a dia dele e a rotina dele a partir desse momento, tá? Então isso é uma outra possibilidade daquilo que eu posso fazer. Outra coisa que eu posso fazer também é mandar esses e-mail marketing em massa. Então, por exemplo, eu posso pegar todo mundo que não foi contatado e mandar um e-mail institucional aqui para esse cliente. Então, eu venho aqui e mudo aqui, alterar a notificação de e-mail e selecionar o tipo de e-mail, ó, Congresso 2023, e selecionar o modelo de e-mail que eu quero mandar para todo mundo que está ali não contatado, por exemplo, tá? Então, quando eu executar, ele vai alterar os e-mails aqui, a notificação de e-mail, e já vai mandar o e-mail para todo esse pessoal aqui com uma boas-vindas. Obrigado por conhecer a Trinity. Foi muito bom participar do evento em Americanas. Eu queria nos colocar à disposição. Nossa solução, ele ajuda escritórios de advocacia a ter uma melhor organização dos seus negócios, dos seus processos e a ter mais rentabilidade, porque ele vai precisar de menos advogados para cuidar de um volume maior de processos dentro da sua base de dados, da sua base de clientes. Então, pessoal, olha, e nós estamos falando aqui, eu estou mostrando para vocês aqui somente essa parte de lead e conta, tá? Então aqui eu posso importar também o lead e conta. Aqui eu tenho todo o pessoal que é da RNE e assim por diante. Aqui do Bússola, aqui são pessoas de um outro programa que eu puxei aqui e eu tenho os clientes relacionados a isso, ok? Olha só, dentro da base de clientes a gente também consegue fazer o seguinte. Dentro da base de leads e contas, a gente também pode ter status diferentes para grupos diferentes. Então, é como se eu pudesse ter mais de um grupo fase e para cada grupo fase eu tivesse fases diferentes. Então, se é status de primeiro contato, são aquelas opções que aparecem. Se é uma cadência fundamental, ou seja, uma cadência de prospecção, que a gente chama de cadência fundamental, as fases são diferentes. Designar colaborador, convertido em conta, se caso virou cliente, mas eu vou mandar um e-mail mais um apontamento na rede social. Segundo ação, eu vou mandar um e-mail e vou fazer uma ligação telefônica. Terceira ação, eu vou fazer uma ligação telefônica e vou fazer um apontamento na rede social do cliente. E a quarta, eu vou mandar um e-mail e fazer um apontamento na rede social do cliente. E, por último, eu posso fazer uma ligação telefônica. Então, esse grupo fase, ele vai determinar quais são os tipos que vão aparecer aqui na fase para eu poder prospectar. Então, se o cliente estiver nessa fase de cadência relacional, ele vai estar aqui com outros, ó, o que eu vou fazer? E-mail mais social, e-mail mais ligação telefônica mais... Cada um dessas opções aqui vai ter um fluxo diferente. Quando é que muda, Marcos? Eu estou no primeiro contato aqui, status de primeiro contato, tem aquelas opções. Quando o lead vira uma oportunidade, por exemplo, aí eu posso mudar, então isso aqui para uma cadência que eu queira construir para aquele cliente, vai depender da estratégia. Então a cadência fundamental, cadência tradicional e cadência relacional, ela tem a ver com a minha estratégia de prospecção. Então a cadeia transacional, ela manda um e-mail e faz um apontamento nas redes sociais do cliente no primeiro momento. No segundo momento, ela faz uma ligação telefônica e mais um apontamento na rede social e assim por diante, tá? Então, você define a partir disso o que vai ser feito e a partir daquilo que é feito, aí eu vou migrando para a próxima camada e assim por diante. Vocês entenderam isso? É bem importante que entenda, porque isso aqui vai te dar muita produtividade na prospecção de clientes, tá bom?
Então o sistema tem essas funcionalidades aqui, além das possibilidades de fazer muitos filtros aqui para a gente, ok? Então hoje a aula, espero que tenha esclarecido bem aí a parte de cadastro de leads e contas. Valeu pessoal, até a próxima, tamo junto.